Glória a Deus, queridos, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco hoje, e você pode, enquanto você ouve a palavra, você pode prestar atenção na palavra, mas também você pode ficar orando em outras línguas. Você que é batizado com o Espírito Santo, você pode ficar fazendo essa oração baixinho. E eu creio que à medida que você ouve a palavra e também intercede em outras línguas, respostas vão chegar no seu espírito. Respostas, direções, esclarecimentos, clareza sobre plano e propósito de Deus, chegando ao seu coração hoje à noite. Você pode fazer essa confissão comigo hoje à noite. Clareza sobre o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Aleluia. Sabe, queridos, nós vamos falar um pouco hoje sobre um determinado tipo de oração, mas antes de entrar nisso, eu quero dizer para você que oração, Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho. Deus, Ele poderia e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, no momento que Ele quer. Mas sabe que tem coisas que Deus decide fazer junto conosco. Tem coisas que Deus decide fazer depois que você ora. Tem coisas que Deus decide se mover a partir da sua oração. Então, oração, você pode entender que ele é um diálogo. Essa é a forma mais simples de conceituar a oração. Oração é um diálogo. E certa vez perguntaram para um grande homem de Deus: quanto tempo você ora por dia? E ele disse: olha, eu oro 5 minutos por dia. E aquilo, quando ele liberou aquilo, a pessoa que perguntou ficou um pouco escandalizada, e logo ele respondeu novamente: eu oro 5 minutos por dia, mas eu não passo mais de 5 minutos sem orar. Ou seja, ele constantemente orava durante o dia. Isso não quer dizer que você não deve tirar momentos específicos de oração, ainda mais quando você precisa tomar decisões que vão afetar o seu futuro, decisões que vão falar sobre tua família. Você precisa e deve tirar momentos de oração, se separar mesmo. E quanto mais difícil a decisão, fazer jejum. Sabe, querido, vocês devem fazer jejum. Jejum é bíblico. E não como algo que, se não fizer, Deus não vai se mover, não é isso. Mas é se separar para ficar sensível, para tomar decisões guiadas, acertadas. Sabe, Deus não quer que a gente fique errando toda hora. Deus quer nos direcionar. E às vezes estamos envolvidos em situações que necessitam da nossa decisão, mas a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos estão tão envolvidos com aquilo que não conseguimos discernir o que é da nossa vontade, o que é da vontade de Deus. E em tudo isso ainda tem o diabo para atrapalhar, para querer roubar, para querer frustrar os planos de Deus. Então é bom que você se separe em oração, em leitura da palavra. É bom que o seu devocional não seja somente leitura, mas também momentos de oração. Se reservar para orar, sabe, conversar com Deus. E um diálogo, uma conversa, enquanto um fala, o outro ouve. E orar é falar com Deus, mas também ouvir Deus. E orar é saber, é entender o que o seu Deus está falando, o teu Pai está falando. Quando você vai ter um diálogo com uma pessoa e você não entende o que essa pessoa está falando, é complicado. Você fica tentando ali se esforçar para fazer parte da conversa.
Entender o que Deus fala é primordial para crer que as suas orações estão sendo respondidas. E eu não estou falando que Deus vai falar com você por uma voz audível. Deus fala por meio da palavra. Deus fala no testemunho interior, no seu coração. Deus pode falar por meio de pessoas também. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: se Deus mandar um recado, me dê. Porque Deus, Ele usa os seus filhos. Deus, Ele quer te usar. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou pastor, eu não sou profeta. Deus quer usar aqueles que são os seus filhos, que reconhecem a sua voz. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, então você pode fluir nisso também. Você está lá na sua casa, lavando a louça. Para quem não ganhou a lava-louça, né? Continua lavando a louça. O frio está chegando. Eu sinto muito. E aí você está lá lavando a louça, varrendo a frente da sua casa, e de repente Deus coloca uma pessoa na sua lembrança. Isso nunca vai ser à toa, gente. Se você está prestando atenção no que está fazendo, e de repente aquela pessoa vem na sua mente, é Deus te chamando a orar por ela. E você pode sair dessa oração com uma palavra para a vida dela. Amém, queridos? Às vezes a gente se assusta um pouco com o profético. Ah, não, eu não sei o que falar. E se eu falar errado? Se você falar a palavra, você sempre vai estar falando certo. Olhar para uma pessoa e dizer: olha, você é mais que vencedor em Cristo. Deus está com você. Deus te ama. Olha, essa doença aí, nós cremos. Eu já orei por você. Eu creio que Jesus é poderoso. E essa doença vai bater em retirada da sua vida. Essa crise financeira, ela está com os dias contados. Deus está trazendo provisão. Sabe, você falar aquilo que você crê, não tem nada de errado nisso. O errado é você chegar e dizer em nome do Senhor aquilo que o Senhor não disse. O errado é você chegar e falar coisas que estão fora da palavra. Deus está abrindo a cova, toma cuidado, hein? Alguém já levou uma dessa? Amém, queridos? Então você falar a palavra é falar a vontade de Deus. Vamos voltar aqui para o nosso assunto, que a gente já começou a ir para o profético. Jesus, Ele sempre orava. Jesus, ele tinha, a gente pode pensar, mas Jesus não precisava orar. Mas Ele orava, Ele tinha tempos com o Senhor. E é interessante que Ele ia nesses tempos, reservado, separado. E quando saía, Ele saía com direções. Sabe, se você vai para um momento de oração com Deus, um tempo que você separou, e você não está conseguindo discernir o que Deus está falando, talvez nas suas orações só você esteja falando. E Deus me dá isso, me dá isso, me dá isso. Eu já ensinei aqui que não tem problema você pedir as coisas para Deus. Deus não tem estoque limitado. Deus é fonte inesgotável. Mas é preciso parar para ouvir também o Senhor. Porque às vezes nós queremos tomar decisões que não é para ser tomada. Queremos ir para uma direção que não é para ir. E Deus está pronto para dizer: não, não é isso que eu tenho para você. Os meus planos são maiores e melhores. A Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz. Tem algumas versões que diz planos de paz. Deus tem planos de paz para você, para dar o fim que você deseja, porque você sendo feliz, Deus também fica feliz. Deus gosta de te ver sorrindo, meu irmão. Deus gosta de te ver sorrindo, minha irmã. Então sorria para a pessoa que está ao seu lado e fale para ela: sorria, Deus quer te ver sorrindo. E é interessante que nós conhecemos aquele texto de Daniel, quando ele ora e a resposta é enviada. Sabe, e isso está em dois lugares de Daniel, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10. Que quando Daniel orou, a resposta foi enviada. Isso no Velho Testamento, isso numa aliança que não é a nossa. A nossa aliança, que Jesus estabeleceu no seu sangue, diz que ela é superior e baseada em superiores promessas. Se naquela aliança Daniel
um homem que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, ele orou e a resposta foi enviada. Assim também é conosco, porque a nossa qualidade hoje não é só servo, somos servos de Deus, mas também somos filhos de Deus, por meio da obra consumada de Jesus. A Bíblia diz que nós temos um intercessor junto ao Pai, nós temos alguém ouvindo a nossa oração, amém, queridos? Então, quando você ora, Deus já está pronto com a resposta. A Bíblia, abre a sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 16. Versículo 16, diz assim: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Olha só, tem algumas versões da Bíblia, a Bíblia Paixão, por exemplo, diz assim: ele se admirou de não ver nenhum campeão, de olhar e não ter nenhum intercessor. A Bíblia Paixão, assim como acho que a King James, chama o intercessor de campeão. E ele diz assim: olha, Deus se admirou de não ter um intercessor naquela situação. Tem uma outra versão que diz: Deus procurou um intercessor e não achou, e ficou admirado, porque Deus, Ele conta com a sua intercessão. A sua oração é você, na maioria das vezes, não todas, mas grande parte das vezes, orando as tuas causas. Na intercessão, você está orando a causa de outro. Entendeu o básico da diferença? A intercessão, você se coloca no lugar de outro. Você vai orar por outra pessoa, por outra causa, que não seja a sua, ou que você não esteja envolvido. E Deus está dizendo: olha, eu procurei um intercessor e não achei. Deus se admirou disso, de não ter um intercessor ali naquela situação. Então a Bíblia deixa isso registrado, ou seja, Deus nos quer também intercedendo, e não só orando pelas nossas coisas ou pelas nossas causas. No feriado, na semana passada, nós tivemos aqui 24 horas de oração, os líderes e a intercessão orando, cada um num horário determinado, não orando por si, não orando pelas suas causas, não orando por seus problemas, mas somente orando pela igreja, por você, por cada cadeira aí. Você está sentado numa cadeira que foi abençoada, que foi profetizada. Oramos as profecias, oramos por cada pessoa doente, por cada empresário dessa igreja, chamamos a existência, tudo se concretizando, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. O que é isso? Intercessão, orando por outras causas que não são as nossas, deixando as nossas. Esse profeta chamado Dan McCollin, ele começa a pregar e ele diz: vamos orar por algumas situações. E então, quando ele vai orar, e ele sabendo da história daquele pastor, ele levanta a voz para orar, e Deus diz para ele: ore, chame o pastor e ore esse filho voltando para casa. Quando ele chama aquele pai, que era o pastor também da igreja, e eles começam a orar, e toda a igreja sabia daquela situação dramática da família pastoral, e Deus fala: agora coloque todo mundo para orar. E ele fala: olha, Deus está mandando nós orarmos por este menino, e vamos todos apontar, cada um aponta aí na direção que está, porque ninguém sabia onde o menino estava. E eles começam a orar, chamando o menino para casa.
O que é isso? Uma intercessão profética. Agora, não falando o problema, aonde você está, Deus esteja cuidando de você, Deus esteja te guardando, não. Agora falando a solução: volte para casa, volte para casa agora. E ele começava a liberar o que os céus mandavam dizer: você é amado, você é aceito, você será bem-vindo. E toda a igreja, cada um apontando para uma direção e orando. Sabe o que aconteceu? Antes do culto acabar, o menino ligou para o pai, dizendo: pai, eu quero voltar para casa. No outro dia de conferência, o menino estava em casa, há 2 anos sumido, há 2 anos sem ninguém saber do paradeiro. Ele voltou para casa, e no segundo dia da conferência, ele voltou para Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, e atualmente é o pastor da igreja, por causa de uma oração profética, querido, por causa de orar o que os céus estavam mandando. Chega de ficar orando o problema, Deus tem solução para cada tipo de problema, e Ele quer te inspirar a falar a solução. A falar a solução. Falar a solução. Não é a solução que você quer, não. É a solução que os céus estão clamando, estão falando, estão liberando. Por isso a importância de aprendermos a ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso a importância da comunhão com o Espírito. É você ouvir e começar agora a pegar aquela resposta e aplicar no problema. Aleluia! Glória a Deus, queridos, vocês estão entendendo? Para cada problema existe solução bíblica. Existe solução humana, que nem sempre vai durar por muito tempo. Mas para cada problema existe soluções com S no final, bíblica. Existe resposta da palavra. Deus é a última palavra soberana. Aleluia! Quem está crendo nisso? Eu me lembro que até dei esse testemunho aí esses dias, não sei onde que foi. Eu tive um evento, e esse evento, ele seria feito ao ar livre. E havia aquela preocupação de chuva, e se chovesse ia ficar barrento o chão, e seria um problema, porque não daria para sair correndo com toda a estrutura do evento. E eu fui falar com o Senhor, porque eu comecei a orar, em nome de Jesus, nesse tal dia, em tal horário, até tal horário, não vai chover, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, chuva você não vai cair. Quando eu ouvi do Espírito Santo, não vai chover, fale isso na sua oração. E eu comecei a falar: não vai chover, dia tal, você não haverá uma gota de chuva. E sabe, queridos, o evento era no sábado, na quarta-feira a previsão era chuva. E me falaram: pastor, a senhora já viu a previsão? E eu disse: não vi, não quero nem saber, porque o céu já me deu a previsão de como vai ser. É você pegar o que Deus te falou e aplicar no problema. E sabe, queridos, a gente tem que ser maduro e amadurecer todos os dias. E sobre isso a gente aplica Romanos 12:2, renovar a nossa mente e parar de achar que porque Deus falou não vai ter problema, não vai ter gente falando o contrário. Vai ter, e às vezes é por amor, é porque ama, é porque fica preocupado. Olha a previsão, não vou olhar a previsão, se Deus falou está falado, se Deus falou está feito, eu só vou aplicar a resposta a esse problema. E queridos, não choveu, aliás foi tão maravilhoso que nem mosquito voou, porque o povo estava com medo da dengue, porque tinha grama, nem mosquito voou. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, quando você fala está falado, mas quando Deus fala está feito. Está feito, está arrumado, está registrado, está carimbado, está certificado, está decretado. Então muitas vezes,
quando você vai orar a resposta ao problema, isso também pode ser entendido como um decreto de Deus. Aleluia, você está entendendo? Muda a percepção. Mas eu não sei a resposta para o meu problema. Se é doença, está cheio aqui. Se é situação financeira, tem aqui também. Se é o casamento, tem aqui também. Filhos, tem também. O que você precisar, aqui chamado Bíblia, Palavra de Deus, conhecida também como Palavra de Deus, Palavra do Eterno, Palavra do Altíssimo, do jeito que você quiser falar. O importante é que você fale. Agora, há respostas específicas para um problema específico, e Deus sempre tem a resposta. Por isso que é importante, crente de Deus, filho de Deus, você também orar em outras línguas. Você ativa o poder sobrenatural. Quando você passa tempos orando em outras línguas, a ousadia vai aumentando, a coragem e a intrepidez vai aumentando. Tem uma situação que você está com medo, está nervoso, começa a orar em outras línguas. Vai fazer uma entrevista de trabalho, fica ali esperando, orando em outras línguas. Vai pedir aumento para o patrão, vai orando. Aliás, ore antes, já fale a resposta antes, fica orando em outras línguas, mas o patrão não vai nem pensar duas vezes, vai te dar mais do que você pediu. Fale a palavra, fale a resposta dos céus. Eu tenho uma frase que desde a época da pandemia eu falo essa frase: a realidade da terra precisa ser confrontada com a verdade dos céus. E nesse confronto, se você crê, a verdade dos céus sempre vai prevalecer. Quando eu falo a verdade dos céus, eu estou falando no mínimo da palavra escrita, no mínimo, porque tem também aquilo que Deus te inspira, que nunca vai contrariar a palavra escrita. Deus é um só. A Bíblia diz que Ele é o Pai das luzes e que nele não há sombra nem variação. Deus não fala uma coisa na sua palavra e dentro do seu coração outra. É uma só direção que testifica com a palavra. E o Espírito Santo que habita em você. E aí deixa eu te contar uma coisa, você não está sozinho. Ele habita em você. Tem um ser poderoso que habita dentro de você. O Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, Ele habita em você, Ele te ajuda a orar. A Bíblia diz em Romanos 8 que muitas vezes não sabemos orar como convém, mas Ele te ajuda nas suas fraquezas. Tem situações tão difíceis, queridos, que às vezes não sabemos nem como orar, ou já oramos e não sabemos nem como falar mais, mas é aí que o Espírito Santo ele pega com você, e você começa a se encher do Espírito, e mesmo que a dificuldade esteja lá, diante dos seus olhos, a impossibilidade está lá, diante dos seus olhos, mas você cheio do Espírito, você enfrenta, você vence, você consegue, fica cheio do Espírito, querido, porque cheio do Espírito, você não fica cheio dos problemas. Cheio do Espírito, você não fica cheio de ziquezira. Não sei se é assim que fala, ziquezira. Cheio de coisa, cheio de ninguém, cheio de, sabe, foi tão lindo o que aconteceu aqui no feriado. O almoço, o sorteio e tudo que aconteceu, o pagode gospel e cheio de gente. Vocês sabem o que é estar numa cozinha dessa? Mas a gente estava lá, cheio do Espírito, feliz de ver o povo feliz, feliz de ver tudo dando certo, cheio do Espírito. Você pode estar no fogo que for, o problema que for, a adversidade que for, mas você está lá, cheio do Espírito, e cheio do Espírito você vence.
Cheio do Espírito você ganha. Cheio do Espírito você não abaixa a cabeça para os problemas. Cheio do Espírito, querido. Andando cheio do Espírito. Acordando amanhã já cheio do Espírito. Já dá bom dia em outras línguas. Já começa a cantar em outras línguas. Deixa eu te falar uma coisa que eu li num livro chamado O Vinho Novo é Melhor. Um homem alcoólatra, que não conseguia vencer o vício. Esse livro é muito bom, principalmente quando você quer aprender ou vencer vícios. Esse livro fala sobre a oração em outras línguas, o batismo com o Espírito Santo. E aquele homem dizia, e ele testemunha, que ele só venceu, que ele só conseguiu ficando cheio do Espírito Santo constantemente e fazendo jejum. Sabe, tem um outro livro de Mahesh Chavda, para mim, na minha opinião, o melhor livro sobre jejum que eu já li. E ele conta e traz relatos que a forma de vencer vícios é orando em outras línguas e fazendo jejum. Eu não sei porque que saltou isso agora, mas eu creio que alguém aqui precisa aprender mais sobre isso. Dificuldades. Sabe onde você... Kenneth Hagin, ele conta nos livros que ele recebia as instruções e orando em outras línguas. Então, quando vinha a resposta, ele apenas liberava, crendo com o coração e falando com a boca. Ele liberava agora orações proféticas em cima daqueles problemas pelos quais antes ele tinha levado ao conhecimento de Deus. Sabe, você pegar uma situação, Senhor, eu não sei o que eu faço mais aqui. Eu vou sentar, eu vou me resguardar, eu vou tirar um tempo e eu vou orar em outras línguas. E a resposta vai chegar, e a direção vai chegar. Sabe, o problema é que a gente quer viver o sobrenatural sem abrir a boca. A gente quer receber profecia sem nem crer. A gente quer ver a fumaça de glória, não sei o que, cair do céu, os anjos, mas a gente não quer fechar os olhos na hora da adoração. Ou quando fechamos, ficamos pensando na conta que tem que pagar amanhã, no valor do café, no valor que está no seu quê. Não, queridos, se você veio para cá como de fato veio, faça valer a pena. Sabe, que hoje você saia daqui com respostas para o dia de amanhã. Que hoje, ao terminar aqui, você saiba o que fazer amanhã e no final de semana e na semana que vem. Que você tenha palavra suficiente e força para te sustentar a vencer amanhã e semana que vem. Que você já saia com crédito. Luciano Subirá, ele fala sobre isso. Depósitos de oração. Que ele passava tanto tempo orando a Deus, que quando ele se pegava numa situação difícil, ele tinha a resposta imediata. E ele chama isso de depósitos de oração. Sabe, queridos, chegou o tempo mesmo de você estar no ônibus orando, adorando a Deus, falando: Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo, coisas inéditas. Sabe o que eu estou ensinando hoje para você? Pegar uma profecia e orar essa profecia. Coisas inéditas estão acontecendo em nosso meio. Sabe, é hora de você falar: ah, hoje vai acontecer algo inédito comigo. Alguém vai pagar uma conta minha que eu nem tenho condição de pagar. Ah, algo inédito, alguém vai me ligar com uma palavra poderosa. Algo inédito vai acontecer. Vão bater na minha porta e deixar um monte de picanha lá para mim. E não vai ser o presidente, desculpa. Alguém vai fazer isso, porque Deus está movendo o inédito para a minha vida. Deus está se movendo em meu favor. Eu tenho favor diante de Deus e diante dos homens. O inédito está pipocando aí para todo mundo e eu não vou ficar de fora. Pai, eu creio nessa situação inédita acontecendo. O que é inédito para você? O que você nunca viveu, isso é inédito. Então, coloca diante de Deus e deixa Ele te dar os direcionamentos.
Certa vez eu estava num lugar e Deus disse para mim assim: fale agora, o meu nome está na boca das autoridades. E eu comecei a falar. Assim que Deus mandou, eu comecei a falar, eu comecei a declarar: o meu nome está na boca das autoridades. Não foi algo que eu criei, foi algo que Ele me inspirou. E eu comecei a orar aquilo, a declarar aquilo: o meu nome está na boca das autoridades, o meu nome está na boca das autoridades. Sabe, tem momentos que você vai estar em oração e Deus, Ele vai te inspirar. E você vai começar a orar aquilo. Eu ouvi a história de uma mulher que ela dizia assim, ela orava para que o marido e os filhos se convertessem. E ela pedia a Deus: Deus, a sua palavra diz que a sua vontade é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu oro, Senhor, para minha família ser salva, ser alcançada. E ela fazia essas orações. Até que um dia Deus falou com ela: você vai orar, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E quando eles foram almoçar, ninguém crente, o marido não era crente, o marido detestava crente, detestava que ela ia na igreja, os filhos tudo perdido no mundo. E eles foram almoçar e ela disse: eu quero fazer uma oração antes da gente almoçar, almoço de domingo. E ela começou: Senhor, obrigada, porque eu, meu marido e os meus filhos já servimos na sua casa. O marido quebrou a cadeira no chão, ficou irado. Disse a ela: eu já te proibi a falar desse seu Deus aqui em casa. Eu não creio nesse seu Deus. Eu detesto essa igreja que você vai. E os filhos falando: para de orar essas coisas, nós não vamos para a igreja. Ela disse: olha aqui, vocês façam as orações de vocês, eu pedi para fazer a minha, e vocês concordaram de eu fazer a minha oração, e essa é a minha oração: eu e minha casa já servimos ao Senhor. Acabou. Ela fez de novo essa oração, deu graças a Deus, acabou o almoço, claro, depois de um escândalo desse homem, ficou aquele clima ruim. Deu 3 semanas, aquele marido estava na igreja aceitando Jesus, porque ela começou a orar. Agora a solução, a palavra que Deus deu a ela, e os filhos foram alcançados, e todos até hoje servem na casa do Senhor. É ouvir, é pegar o que Deus falou agora e orar o que Ele falou. É orar da perspectiva do céu para a terra. Não é orar o que a minha cabeça quer, é orar o que o Espírito Santo está comunicando. E você está num lugar que tem respostas. Você está numa igreja que acredita na oração, uma igreja que ora. Esse ambiente aqui é ungido, queridos. Quando nós colocamos aquelas portas ali, foi para separar mesmo, para a hora que você entrar aqui, você já perceber a unção. Sabe, nós tivemos um tempo de oração aqui, a irmã testemunhou que estava com um problema de saúde, e quando ela entrou, que tocaram nela, ela foi curada instantaneamente. Sabe, nós fizemos um ato profético esses dias aqui, escrevemos o nome das famílias e marchamos em volta, segundo a direção que Deus nos deu, porque a Bíblia diz que mulher idônea, o original significa aquela que marcha ao redor como um exército, que marcha ao redor da família como um exército. E nós fizemos isso, e sabe o que aconteceu? Um filho, uma criança de pais separados, que
que foi com o pai era para ter se arrebentado, era para ter sofrido um acidente, e ele foi completamente livre, porque nós estávamos orando que as famílias são guardadas, orando que as famílias dessa igreja são protegidas. Sabe, queridos, você está num ambiente profético, numa igreja que acredita no mover profético. Você é uma pessoa profética, você pode fluir. Não significa eu não sou profeta, eu não posso. Pode, porque você é profético, porque o Espírito que traz a resposta habita dentro de você. Então chega de chorar pelos problemas. Fique em pé. Chega de chorar pelos problemas. É hora de orar a resposta para os problemas. É hora de dar respostas. A frase da igreja é: somos a resposta, porque Jesus é a resposta em nós. Então quem é a resposta tem resposta. É a hora de você se conectar com Deus. Tem gente perguntando: até quanto tempo, Senhor? Deus pode te dizer até quanto tempo. Senhor, essa história não muda. Deus pode dizer: muda hoje. E você começar a chamar isso, a falar sobre isso. Muda hoje. Muda hoje. Hoje é a noite de mudança. Hoje é a noite que tudo muda. A família muda, a situação financeira muda. Hoje é a noite em que a minha história vai mudar. Você pode orar segundo fala o Espírito no seu coração. E eu percebo como uma direção geral para a igreja, como uma palavra profética para este corpo, que hoje é noite de mudança. E eu lembro do texto de Ezequiel, a roda girando. Você que estava na pior, por baixo, você que tem passado humilhações, hoje isso muda, e Deus está te estabelecendo numa promoção acima, acima até de quem te ofendeu, de quem te humilhou, acima, lugares mais altos, uma noite de mudança de parâmetros. Uma noite hoje, você que está aqui, você que está recebendo essa palavra, é como uma chave virando, é como uma roda girando, é como coisas sendo alteradas, é como rotações sendo mudadas. Aquilo que só ia para a direita agora vai começar a ir para outro lado. Aquilo que só pagava e devia, dando uma reviravolta e pagando e sobrando, pagando e sobrando, pagando e sobrando. O sopro do Senhor sobre algumas situações, o sopro do Senhor sobre algumas situações, o sopro do Senhor mandando para longe esse diagnóstico, o sopro do Senhor, colocando para longe, bem longe, aquilo que te afligia, e o bálsamo descendo dos céus, trazendo alívio. Tem pessoas que precisam orar a sua cura, não mais pedindo a Deus, mas agora como um decreto dos céus: eu sou curado, eu sou curada. Tem gente que está com medo de faltar dinheiro por causa de uma decisão. Deus manda dizer
dizer: não vai faltar, porque toda vez que você decidir por aquilo que eu estou querendo fazer, vai sobrar. Você vai aprender que em mim existe abundância. É o tempo de viver pela fé, dando passos guiados segundo o meu Espírito está te falando. É o tempo de coisas serem destravadas, de coisas serem destravadas, em nome de Jesus. Vendas sendo destravadas, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Essas situações que estavam presas, destravando, agora, 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 em nome de Jesus. Gente esperando consultas médicas, agora, destravando para você, em nome de Jesus. Orando a resposta, falando aquilo que os céus estão clamando. É o tempo, chegou a hora. Coisas que você insistiu tanto, coisas que você batalhou tanto, chegando na porta da sua casa, batendo na porta da sua casa, mandando mensagem no seu celular, e você vai saber que foi Deus e não teu esforço. Porque enquanto você se esforçava era difícil e não aconteceu. Mas em mim a resposta chega. Em mim o seu Deus, a solução de problemas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por mudanças sendo operadas hoje à noite. Mudanças de rotas, mudanças de destino. Você entrando não mais no que você quer, mas no destino profético que Deus tem para você. Levanta a sua mão, que Deus não vai parar de falar, Ele vai continuar. Então profetiza, profetiza o Espírito, porque eu, o Senhor, sou contigo e honrarei os que os seus lábios falarem. Mas quando profetizares, profetiza com autoridade. Diga a minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos viverão, 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 viverão. Levante as suas mãos. Obrigada, Senhor, por cada filho e filha sendo inspirada nessa noite. Fale ao espírito deles, Pai. Dores, traumas, preocupações, ansiedade, perturbações. Oh Senhor, dê a eles a palavra de ordem, que é o próprio Deus falando. Dê a eles, Senhor, a palavra como um martelo que esmiuça a rocha. Dê a eles, Senhor, a palavra que vai saltar muralhas. Deus manda dizer: eu estou com você. Fale aquilo que eu digo.
Fale aquilo que eu inspiro. Eu mesmo estou com você. Eu, o Senhor, estou operando em você e quero operar através de você. Graças nós te damos, Senhor, no poderoso nome de Jesus.